Ô Márcia, hoje a gente tá falando sobre o Maio Verde. Que eu nem sabia que existia. Pois é, mas o Maio Verde é uma campanha recente, tá? É a 4ª edição dela, ou seja, é uma vez por ano, tem só 4 anos que ela existe. Então, olha a importância, né? Mari Tabet, que é a nossa convidada de hoje, nutricionista, que inclusive é parceira nossa aqui da Rádio Cidade, tá aqui para explicar justamente a importância, né? Desse mês do Maio Verde, justamente para poder conscientizar a doença celíaca. Dizem que acho que 1%, né, da população mundial que tem a doença celíaca, né, o Mari? É um número bem elevado. Bem elevado, bem elevado. E às vezes a pessoa nem sabe que né? Não. Às vezes a pessoa tem todos os sinais e sintomas e acha que é alguma coisa ou outra coisa, entendeu? Assim, não tem o diagnóstico, né? Tem só os sinais e sintomas, mas de uma hora para outra o negócio agrava. Aí fica difícil, né? Fica. A doença celíaca é uma condição em que a pessoa não absorve o glúten. O glúten é uma proteína presente em alguns cereais, como trigo, cevada e centeio. Ela é uma doença hereditária, ou seja, passa dos pais para os filhos, e é uma doença autoimune, ou seja, a pessoa cria defesas contra ela mesma. Uma coisa que a gente tem que deixar claro que o trigo, né, ele tem trigo, cevada, centeio e derivados. Mas o que se vê hoje que o pão que se comia lá nos primórdios não é o mesmo pão que se come hoje, né? O pão já faz parte da alimentação do brasileiro, isso aí é fato, as pessoas comem de manhã, à tarde, e o que a gente tem que deixar bem claro é que esse trigo foi modificado em função, né, da maior produção no pós-guerra. Então ele hoje é menor e muito mais produtivo. E essa modificação desse trigo é que trouxe essa mudança aí no glúten e que está trazendo aí esses problemas todos, porque a gente não tem, no caso, como fazer. Algumas pessoas sim, outras não. Então vem a doença celíaca, né? Que é toda em função do intestino. Quais os sintomas da doença celíaca? Os principais sintomas da doença celíaca são causados pelo glúten que não é absorvido pelo organismo. Ele vai causar uma estranheza no sistema digestivo, dando aumento de gases, barriga inchada, náuseas, vômitos e diarreia. Além disso, o intestino vai estar inflamado, não absorvendo alguns nutrientes, como vitaminas e ferro. Isso vai causar anemia, deficiência de alguns hormônios, queda de cabelo e unhas quebradiças. A doença celíaca também pode se apresentar de mais outras 2 maneiras. A maneira atípica, em que ao invés de diarreia, a pessoa vai ter constipação, intestino preso, e a maneira silenciosa, em que a pessoa por algum motivo fez os exames de diagnóstico da doença celíaca, mas não apresenta nenhum sintoma. E quais são os produtos, Mari, que não contém glúten, assim, que os celíacos podem consumir à vontade, né? O que você recomenda esses pacientes a comer quando chega algum paciente no seu consultório, talvez com diagnóstico de celíaco? Já com diagnóstico, tá? Assim, as pessoas às vezes ficam preocupadas, eu sou celíaco, o que eu vou comer, como que vai ser minha vida? Uma vida normal. Aquilo que eu preconizo para as pessoas como eu, você, que seriam alimentos. Hoje, né, quanto menos processado o alimento, melhor para essa pessoa, melhor para esse organismo. A gente está aí, né, com esse enfrentamento com a indústria de alimentos, que é muito conservante. Quanto mais tempo de prateleira, isso vem prejudicando a gente. Um celíaco pode comer normal, a única coisa que ele não pode comer é o glúten. Mas hoje você tem pães maravilhosos, né? Claro que não tem a textura, porque o glúten ele é uma proteína que dá uma textura, né? Nessas massas, bolos, mas você consegue hoje pão de mandioca, pão de amêndoa, pão de farinha de grão de bico, né? E os sabores hoje são... Nós temos uma super padaria em Juiz de Fora, né? A gente sabe disso. E ali você encontra tudo e mais uma coisa, pizza, coxinha, e isso é muito interessante, né? E sempre na parte mais natural. Então, frutas, legumes, verduras, alimentos de verdade. Tudo que não seja processado, mas não só para o celíaco, mas para qualquer indivíduo. É importante a gente atentar sobre a contaminação cruzada. Que é isso? Às vezes você está comendo um alimento que não contém glúten, mas ele foi preparado em alguma superfície, ou ele foi cortado com a faca, foi usada a mesma panela,
que contém algum alimento com glúten. E isso vai desencadear os sintomas. Então, por exemplo, as padarias sem glúten, elas não podem conter nada com glúten, nada, por causa da contaminação cruzada. Porque essas pessoas, quando têm a doença celíaca, só elas sabem o que elas sentem. É horrível, é horrível. E aí, se elas fazem uma comida, por exemplo, numa panela, vamos supor, que já foi feita uma comida antes que contenha glúten, ela vai ter os mesmos sintomas. Vai ter os sintomas, vai passar mal. Nossa, mas as pessoas celíacas, elas sabem aquilo que elas não podem, entendeu? Elas não podem tomar uma cerveja, né? Então hoje o mercado está se preparando para ser mais seletivo para essas pessoas que não têm acesso a fazer as coisas que normalmente elas poderiam fazer. A cerveja pegou pesado. A cerveja pegou pesada, querida, eu também achei. Como é feito o diagnóstico da doença celíaca? A partir do momento que a pessoa tem esses sintomas de suspeita de doença celíaca, ela deve procurar um médico. O médico vai fazer uma entrevista, confirmar se os sintomas são compatíveis com a doença celíaca e, a partir disso, vai pedir um exame de sangue e uma endoscopia digestiva alta. O exame de sangue é para detectar alguns anticorpos presentes na doença celíaca. E a endoscopia digestiva alta vai fazer algumas biópsias do duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado. Não precisa preocupar, a endoscopia é feita com sedação, essas biópsias não doem nada. Ô Mari, agora na sua opinião, por que é necessário um mês aí dedicado à consciência celíaca? Então, como você falou, né, 4 anos, é muito novinho, pela informação, né, eu penso hoje que muito da doença vem pela falta de informação, como a gente estava conversando. Então, a informação hoje é tudo. O que fazer, como fazer, o que você pode sentir, o que você não pode sentir, né? Como eu estava comentando antes, as pessoas que têm doença autoimune, elas têm sim uma predisposição, né? Uma sensibilidade com o glúten. Então, é interessante as pessoas procurarem aí um profissional, um nutricionista, para estar averiguando isso, se os sinais e sintomas são agravados. No caso da doença imune, que é uma doença inflamatória já, ela é exacerbada pelo glúten, né? Eu já tive pacientes já com a exclusão. Ele aceitou fazer a exclusão e está muito bem, vive tranquilo com a doença autoimune dele, sem problema nenhum. É incrível, né? Ô Mari, agora uma pergunta que eu tenho para fazer aqui. Tem muita gente que reclama dos produtos sem glúten ser um pouco caros. O que você pode dizer a respeito disso? Boa pergunta. Então, porque são produtos, né, diferenciados para poder estar no mercado. Não é tudo que é diferenciado hoje tem que ter um custo maior, né? A pessoa tem que ter toda uma preocupação. Você vai fazer, por exemplo, um biscoito de polvilho, né? Ele tem que estar ali com aquele material certinho. A matéria-prima não é uma matéria-prima barata, né? As farinhas de amêndoas, as farinhas de grão de bico, as farinhas de arroz. Então, é mesmo, não tem jeito. Infelizmente, né? Tem que viver com isso. Mas é melhor viver com um custo um pouco mais alto do que com dor, com diarreia, né? Ficar triste aí. Mas na sua opinião, é tão caro assim ou não? Às vezes as pessoas exageram um pouco. Não, se você for comparar hoje um pão sem glúten e um pão de sal, né? A produção de um pão de sal é muito mais barata do que um pão sem glúten, com certeza, né? O custo realmente é mais... Mas a tendência hoje, como a tendência do mercado é toda para coisa mais natural, orgânica, para poder estar poupando os animais, né? A atmosfera toda pra gente mesmo. Então eu acho que isso aos poucos vai equiparando. Era mais caro, agora eu acho que já está diminuindo bem. Já está equilibrado então. Já. E vai melhorar e você tem a possibilidade também de estar fazendo, né? Esses produtos na sua casa. Hoje tem as receitas na internet. Eu mesmo passo vários tipos de pão sem glúten, que eu faço lá em casa, um pouquinho custo mais alto, porque eu uso uma farinha de amêndoa. São coisas mais elaboradas e aí aumenta. O que você diria para uma pessoa, Mari, que acabou de receber um diagnóstico de doença celíaca? Ai, bateu aquele desespero, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Agora eu não posso comer pão, não posso comer os salgadinhos, não posso comer doce, como é que é o negócio? O que você diria para essa pessoa? Para ela ficar tranquila, né? Porque tudo na vida a gente se adapta. Você se adapta a crescer, né? Você se adapta aos nãos, aos sims da vida. Mas eu acho que a única coisa que a gente tem que se adaptar é pensar na sua saúde corporal. Naquilo que aquele corpo precisa e o que ele precisa fazer aqui.
né? Que a gente está cuidando desse organismo para viver vários anos, para fazer o seu papel que você tem. Então, assim, é mais adaptação mesmo. E como eu falei, a indústria hoje está preparada a dar esse aconchego de poder comer uma pizza, de poder comer uma coxinha, de poder comer qualquer alimento hoje sem glúten, né? E é super gostoso.